o samba é algo cultural e o samba é algo a ser compartilhado, isso visivelmente, desde quando a gente tem o início do samba no Brasil. Mas eu acho que isso é muito individual, cada pessoa vai ter uma resposta diferente, o que é o samba. Mas eu, Arthur Rangel, eu tenho a concepção que o samba é algo ancestral, algo dos meus antepassados, porque o meu início no samba se dá justamente algo aos meus antepassados. Cara, ser sambista pra mim é uma herança que eu tenho da minha família e que eu vou passar pra minha família adiante, assim. Então, desde pequena, eu tava ali, sabe? Foi como se a minha mãe falasse assim, ó, a tua herança é essa. Não é em dinheiro, não é em bens materiais, não é nada. É o carnaval, sabe? Então, o carnaval é isso pra mim. É uma herança, tanto da minha ancestralidade quanto de agora, sabe? Tanto da minha vida, da minha família, de tudo, assim. Então, a palavra certa pra mim do carnaval é tipo a minha herança. E que eu pretendo passar pra milhares de pessoas, pra todo mundo que estiver assim ao meu redor, sabe? Então hoje todo mundo que tá ao meu redor tá dentro do carnaval. Tento sempre enfiar em algum lugarzinho, ó, fica aí que aqui é o lugar certo. Sabe? Então é isso, assim. A gente pode considerar o samba como uma expressão diaspórica. A gente pode pensar que a própria diáspora significa mesmo isso, né? Ela possibilita essas dinâmicas aí de trocas, de ressignificações. Então é a possibilidade da gente entender que ao momento que africanos e africanas, negros e negros estão nas Américas, uma das formas de expressão desses corpos é efetivamente o samba, né? Então é esse momento da diáspora mesmo, desse percurso aí, né? Da vinda para as Américas, que chega ao Brasil, ressignifica e que se transforma no que a gente consegue perceber hoje do samba. São essas memórias ancoradas em corpos negros, né? Que são esses corpos que falam. Na minha concepção, não tem como falar de samba e não falar da Dona Ivone Lara. Assim. Eu descobri Dona Ivone Lara ali por meados de 2015, 2016. E aí foi um misto de revolta, mas também de encantamento, assim, né? De revolta por esse apagamento histórico que ela viveu enquanto intelectual e uma intelectual negra. Porque dentro da música, dentro do samba, Dona Ivone já tem o seu legado, né? Já tem seu nome muito marcado. Mas dentro da área da saúde ou da terapia ocupacional ou das áreas diversas que ela passou, pelo menos na minha graduação e nos espaços formativos que eu passei, eu não tive contato com essa personagem, né? Ele vai estar vinculado ao racismo epistêmico, por exemplo, né? Que é o racismo em que é cometido um epistemicídio de entenderem, de pensarem que a população negra, a população indígena ou quem não estiver dentro de uma heteronormatividade não são sujeitos, sujeitos cognoscentes, não são sujeitos que produzem conhecimento. Então, à medida que não falam sobre a gente ou invisibilizam os nossos temas, as nossas vidas, isso é o racismo. E aí eu suponho que a invisibilização ocorra pelo mesmo motivo que todos os demais epistemicídios ocorrem, né? O preconceito presente na época de admitir que uma mulher negra que não era médica, que não era pesquisadora, que não era cientista, estava sendo pesquisadora e estava produzindo conhecimento era uma afronta, né? Para essa estrutura social da época e para as estruturas até hoje. Então, Dona Ivone conta, né, nas suas biografias, nos seus livros, né, de relatos de que ela desde pequena fugia de casa para ir para a roda de samba ali, quando ela morava ali nos bairros da Tijuca, ali do Salgueiro, no Rio de Janeiro. E aí, desde pequena, ela já tinha, né, essa vontade de estar no samba, de escrever, de compor, tanto que a primeira música que ela compõe é preciso ser registrada no nome de um homem, porque na época mulheres não poderiam ser autoras de música, né, e colocarem seus nomes ali. Então, desde sempre ela compôs letras de samba, até no período em que essa proibição era extrema, e até da família, mas também social, ela buscava esse lugar de estar presente dentro do samba. Então, muito samba que a gente canta, e quando a gente vai ver a autoria, é um cara que escreveu, não, é a Dona Ivone Lara que escreveu. Por essa insistência dela, ela conseguiu entrar no meio do samba, conseguiu ser eleita como alguém importante
para o samba e também entrar nas escolas de samba como alguém da equipe que compunha as letras de samba e sambas enredos e tudo mais. Então, dá para perceber que ela tensionava, de fato, as estruturas, né? Com essa vontade de estar, com essa vontade de fazer. Já dizia a música, uma joia rara. Se eu tô hoje onde eu tô, é graças a Dona Ivone Lara, que como mulher, como preta, como tá no samba, porque hoje, mano, eu tô aqui porque pessoas lá atrás passaram por isso, sabe? Pessoas lá atrás lutaram pra mim estar aqui. E ela, como mulher, como defensora, como, enfim, como muitas coisas assim, ela foi essencial pra todo mundo. Pra mim é uma professora que fez eu estar aqui hoje, sabe? Sem ela, eu acho que não sei se a gente chegaria aqui. Não sei se eu estaria hoje aqui te dando uma entrevista como uma mestre de bateria, sabe? Então, a Dona Ivone Lara para nós é uma representatividade muito grande, assim. Dona Ivone Lara estudou enfermagem como um propósito, né, de mudar o rumo da sua história de vida, inspirada na história de uma prima que também tinha conseguido trilhar outros caminhos sendo enfermeira. E aí ela, depois de terminar a graduação, teve um bom desempenho no curso e entrou para trabalhar no Hospital do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, nessa ala dos loucos, né, que era intitulado antigamente. E aí, com o passar do tempo, né, ela tem essa atuação junto com a doutora Anísio da Silveira. E a doutora Anísio, nesse setor de terapêutica ocupacional, após um tempo de estudo e dedicação ao trabalho, ela desenvolve um curso de pós-graduação, né, de especialização em terapia ocupacional. Nise traz essa revolução para o campo da saúde mental por não compactuar com essa violência que era utilizada como forma de cuidado, né, na época. E a psiquiatria no Brasil estava engatinhando ainda, né? Ela tinha essa ânsia e esse desejo de ser nomeada como ciência, então ela seguia esses moldes que vinham externos, né, externos do Brasil, para tentar agregar a esse título de ciência, né, e afirmar esse lugar. Então, nessa época, o que era ofertado com o nome de cuidado eram alguns dispositivos como eletrochoques, como dopar as pessoas e aí afastar completamente dessa relação social, né, e prender dentro dos hospitais, afastar da sua vida, do cotidiano, das suas famílias, de atividades significativas, da circulação na sociedade. Então, eram pessoas destituídas de cidadania, né? E aí, Dona Ivone Lara foi uma dessas estudantes, né, da doutora Anísio da Silveira. Ela fez essa especialização na terapia ocupacional. E aí, com isso, ela também pôde ir pensando suas atuações e suas vivências, né, com o uso da música dentro do hospital. E não tem como dizer que Dona Ivone não ia ser sambista também dentro do hospital, sendo enfermeira, né, por essa relação ser tão ligada e ser um dos seus dons. Então, até mesmo no ambiente de trabalho, ela tentou levar esses conhecimentos e isso que ela nomeia como algo que fazia bem para ela, para tentar fazer bem para os outros também. Então, parecia que era uma coisa inaceitável ela anular uma parte da identidade dela para ser outras coisas, né? Mais interessante é esse lugar do sensível que ela fala, né? Se para mim estar presente em uma roda de samba é algo que me faz sentir bem, porque não faria bem para eles também, né? Para as pessoas que ela atendia. Então, acho que esse relato é um relato que exemplifica toda a sensibilidade que ela teve e não foi algo, vamos dizer assim, não foi algo banal ela ofertar a roda de samba dentro do espaço do hospital, né? Então, Dona Ivone, ela recebe estagiários no hospital, a pedido da doutora Anísio, que se aproximaram dessas atividades que ela praticava ali, com a música, com o samba, e que essa roda de samba era observada por essas pessoas, pesquisadoras ali, estagiárias. E depois de um tempo, né, comparando esses períodos históricos assim, é possível ver que essas pessoas que estagiaram com a doutora Anísio e com a Dona Ivone Lara fundam e fazem parte da história do curso de musicoterapia, mas que infelizmente Dona Ivone Lara não é pontuada como alguém que estava presente dentro desse processo histórico, né? Conhecendo figuras como Dona Ivone Lara, nós remetemos ao negro como quem também é um ser intelectual e tem potências intelectuais incríveis, assim, que ativamente estão presentes nas transformações sociais e que aplicam seus conhecimentos em diversas áreas.
Dona Ivone Lara aplicou seus conhecimentos e sua sensibilidade em muitas áreas que ela atuou, não só como letrista ou como cantora, como eu falei anteriormente. E com esse conhecimento, nós poderíamos ter referências para pensar diversas formas de fornecer cuidado a quem atendemos. E isso, de repente, quando a gente tivesse contato um pouco mais anterior a essas expertises, a gente poderia até alavancar muito mais as nossas práticas. Então, se desde cedo a gente conhecesse essas propostas, né, decoloniais, pós-coloniais ou que não tenham esse nome, mas que tenham esse pensamento, a gente poderia alavancar a forma que a gente estuda a saúde, pensa a saúde e também faz o cuidado com as pessoas que a gente atende. Além do samba representar essa questão da ancestralidade, como eu já mencionei, né, dessas memórias narrativas, tudo, essas histórias que são contadas, né, por exemplo, na avenida, elas são formas de acalanto, né, com a minha pesquisa, assim, e eu percebi que, aí pensando aí as escolas de samba, né, tem algumas histórias pontuais, assim, de uma, né, das minhas parceiras aí de pesquisa, sobre ela enfrentar um câncer e esse câncer, ele ser esse processo, né, que é doloroso, enfim, que envolve a saúde, né, e também essa saúde mental, principalmente, porque tu lidar com essa doença que a qualquer momento você pode, né, vir a óbito, isso mexe, né, com o psíquico ali dessa pessoa. E ela diz que o samba e a escola de samba dela, de coração, foi o acalanto, né? Foi a força que ela teve. Não só o fato dela ir, né, aos ensaios, por exemplo, ir num evento da escola de samba, se sentir viva naquele momento, tinha o acolhimento das pessoas, né, ao seu redor, então o acolhimento da escola de samba, o modo como ela ia atrás, né, de poder desabafar, de poder conversar, de poder dançar, de poder sorrir, isso fazia, né, junto com um trabalho em conjunto com a terapia, né, sobretudo, que através desse lugar do samba, né, da escola de samba, ela conseguia. Então, pensava-se, no momento da quimioterapia, por exemplo, ela me conta que ela ouvia toda aquela sessão, né, de quimioterapia, ela assistia os desfiles das escolas de samba, né, que ela gostava. Então ela escutava o som, ela cantava. Então tinha um samba enredo, que é o samba do ano em que ela teve o câncer. Ela tem esse samba como um samba especial, com um samba de potência. Eu digo que é um espaço de resistência, como eu já falei antes, é um espaço de cura. E aí, quando eu falo espaço de cura, é isso que a gente vê. E aí eu sempre falo da Bell Hooks, eu já fico um disco arranhado, talvez, mas é que ela, né, pra mim, pra gente pensar isso, sabe, pensar o samba, pensar a população negra, pensar a diáspora, eu acho que é fundamental trazê-la, né, porque ela vai dizer, não, são as experiências, né, das pessoas que a gente consegue transformar, construir jornadas teóricas e também uma teoria de cura. Então, assim, eu vejo que o samba e aquele momento, né, que as pessoas estão ali, elas estão construindo também espaços de cura a partir das experiências delas, né, fora dali ou dentro dali também. Posso afirmar com todas as letras que o samba tem um impacto diverso dentro da saúde. Quando eu estou numa roda de samba, quando eu estou no ensaio com a coloninha, ou até mesmo quando eu estou meio para baixo e tal, ou com a cabeça cheia, pé da vida, eu vou ver um desfile que eu me recordo, que eu gosto, tipo, para tentar me livrar do que está me incomodando ou que está me chateando dentro da saúde mental e também dentro da saúde física. O carnaval para mim é sim o meu oxigênio. Quando eu tô tipo, não vou conseguir, não vou, quando eu vou para dentro do ensaio, vou para dentro da quadra e eu esqueço tudo. E eu sempre digo isso, assim, vocês vão ver duas Luanas, a Luana fora do carnaval e a Luana dentro do carnaval. Eu sou outra pessoa completamente, assim, porque eu vivo aquilo, eu amo aquilo.